Abre aspas. Você será requisitado a fazer coisas erradas, não importa para onde vá. É a condição básica da vida, ser obrigado a violar sua própria identidade. Em algum momento, toda criatura vivente deve fazer isso. É a sombra derradeira, o defeito da criação. É a maldição em curso, a maldição que alimenta toda a vida, em todo lugar do universo. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio de número 44 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com um trecho do livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, livro que inspirou Blade Runner, o caçador de androides, que por sua vez levou à continuação Blade Runner 2049, tema do podcast de hoje. Blade Runner 2049 tem direção de Denis Villeneuve, cineasta canadense que vem fazendo muito sucesso em Hollywood. São dele os filmes Os Suspeitos, de 2014, Sicário, Terra de Ninguém, de 2015, A Chegada, de 2016, entre outros. Aliás, o Cinematório Café ainda não completou um ano, nosso aniversário é agora em novembro, e já falamos sobre 2 filmes do Villeneuve, porque um dos primeiros programas nossos foi sobre A Chegada. Isso que é um diretor produtivo, não é não? É isso aí, ele está sendo muito requisitado, então acaba que ele emenda um filme no outro, mas parece que vai dar uma pausa agora. Pelo menos, segundo lá os registros no IMDb, parece que ele não está ligado a nenhum projeto neste momento. Bom, o Blade Runner 2049 traz o Ryan Gosling no papel principal, Oficial K, um novo Blade Runner que recebe a missão de destruir evidências do passado dos replicantes que agora são fabricados por outra empresa e em modelos obedientes. Nessa missão, o protagonista acaba indo atrás de Rick Deckard, o caçador de androides do primeiro filme, vivido por Harrison Ford, que está de volta ao papel. O elenco de Blade Runner 2049 também conta com Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Mackenzie Davis e Dave Bautista. O roteiro é de Hampton Fancher, roteirista do filme original, e Michael Green. A fotografia é do Roger Deakins, a montagem é do Joe Walker e a trilha sonora do Hans Zimmer. E quem veio tomar um café com a gente e debater o filme é mais uma vez a queridíssima Ana Lúcia Andrade, doutora em cinema e professora da Escola de Belas Artes da UFMG. O nosso papo está cheio de spoilers, então recomendamos que você escute o podcast se já tiver visto o filme. Antes de deixarmos você com a nossa conversa, que foi gravada na Academia do Café aqui em Belo Horizonte, fica o convite para você conhecer e aderir à nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do Cinematório, você tem acesso a conteúdo exclusivo, incluindo a nossa super newsletter semanal, além do principal, que é nos ajudar a fazer um trabalho independente e isento. Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer todos os detalhes. Ana Lúcia Andrade, muito bem-vinda novamente. Obrigada, ao prazer. Café. Hoje para falar de Blade Runner 2049. A gente já bateu um papo sobre o original, né? Você é muito fã, assim como a gente. E eu acho que a gente pode começar a nossa conversa dizendo do quanto que esse filme, ele inclusive é respeitoso com o original, não tenta ser melhor, pega ali, claro, os mesmos personagens, o mesmo universo, mas eu acho que ele tem uma proposta diferente, embora vai discutir temas que são similares, acho que até de uma forma inversa, a gente vai comentar isso aqui depois. Mas eu acho que são 2 filmes que podem coexistir, né, sem você necessariamente ficar falando, um é melhor que o outro, porque eu acho que são propostas diferentes, né, e até esteticamente. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta então, começando com uma pergunta. Você acha que uma pessoa consegue ver esse filme sem saber nada do outro? Aí acho que já é pouco mais complicado. Porque isso aí pode até ser que, né,
ele sobrevive, mas eu não sei se uma pessoa não conhece aquele universo. Uma pessoa que não sabe quem foi a Rachel já não faz sentido, nada daquela história. O filme depende a continuação depende do original. Sim. Né? Mas eu concordo com ainda o que você tá falando. Sabe? É um filme, não é aquele filme assim que é uma sequência descarada, né? Que não precisa ter nada na sua essência, porque ele é só um caça-níquel de pegar um nome e vender, né? Isso eu também acho que não. Eu, inclusive, gosto que é um filme que não tem nostalgia anos 80. Que ele poderia, inclusive... Mais ou menos, de neon ali. Mas a eu Los acho que Angeles não tá. é a mesma, né? Inclusive com as marcas lá, resgata Eu achei ali o até estranho Atari, isso, né? porque eu falei, 30 anos se passaram e continua um horror. Ou era pra estar pior, né? Muito pior, porque só vai piorando a coisa. Mas eu achei muito próximo, assim. Eu entendo que também se estivesse muito longe, o povo ia reclamar. Porque as pessoas não querem cópia, mas também não querem que saia demais da tem base, que ter uma né? familiaridade, né? Tem, mas você tem que inovar nessa familiaridade, né? Eu gostei dessa estética, porque eu fiquei com medo de ele voltar muito na estética que tá tanto no nosso imaginário de Blade Runner anterior, mas eu acho que ele atualiza, sabe? Até pelo ambiente mesmo, eu achei... mais desencantado, cenário, né? exatamente. Eu acho ele mais desencantado do que o primeiro. Isso é legal, porque 30 anos de involução, né? Não evolução. É uma eu acho que as coisas só tendem a piorar mesmo. Hoje sim. a gente tem essa perspectiva, né? Que as coisas só vão piorando. A gente pensava que 2001 a gente já tá voando de espaçonave na gravidade, e a gente tá aí discutindo se Bolsonaro pode ser ou não presidente, e um Trump presidente. Então é um retrocesso muito absurdo, né? E a ficção científica, de um modo geral, ela é pessimista, né? Esses cenários distópicos, eles são recorrentes. Quando a gente tem uma imaginação do que pode ser o futuro, o que a gente vê na maioria dos casos, dos filmes, dos livros, geralmente é um cenário pior, né? Um futuro pior do que o presente que a gente vive. Principalmente ligado à tecnologia, né? Sempre pegam pontos questionáveis da tecnologia e amplificam, porque assim. O 2001, né, ele não tem esse... É um futuro desenvolvido, tecnológico, mas todo mundo é frio, né? Parece que não tem vida direito, né? Que é uma coisa que o Kubrick tá falando. O ciclo da vida continua, a gente vai continuar nascendo e morrendo, mas o que tá acontecendo, né, com o humano em nós, né? Com a nossa alma. E quando surge uma possibilidade assim de algo bom, algo melhor para a humanidade, vai surgir um problema nisso. Porque o HAL, por exemplo, de 2001, era um grande avanço, possibilitou aquela viagem, né? Que vai ferrar mas os acaba caras. que dá o problema. Porque quando ele se torna humano, gente, né, ele ferra tudo. Isso aconteceu na realidade, porque com aquela notícia lá que criaram uma inteligência artificial e de repente, em poucos minutos, ela já estava completamente corrompida, sabe? Foi do Google, né? Do Facebook ou do Google, não alguma sei. inteligência artificial que eles criaram. Esse e aí ela foi algoritmos, corrompida. Elas começaram a conversar entre elas e em alguns minutos já estavam falando coisas nazistas. Assim. Então, assim, aí eles tiveram que desativar. Quase que geraram a Skynet sem querer, hein? Eu acredito que já está gerado em algum lugar, sabe? De certa forma. A gente precisa de uma inteligência fora desse universo, porque esse aqui tá bichado já, né? Então, Maravilha. Eu queria comentar só sobre... Eu achei a estética bem minimalista, assim, sabe? Dos ambientes, das roupas e tal. Eu acho que tem uma sujidade, lógico, porque Sujidade? É uma palavra bonita pra dizer sujeira. E aí... Gostei. E assim, mas você percebe que é mais limpo, sabe? No sentido, assim, dos ambientes, das linhas, das geometrias da coisa toda, sabe? E eu acho que o ambiente do Blade Runner anterior é muito mais, assim... É muito mais cyberpunk. É muito mais bagunçado, caótico. E uma coisa, sabe? Esse você percebe essa sujidade, né? Mas, ao mesmo tempo, além de ter essa coisa mais lenta... que já traz um minimalismo, também no visual, sabe? É muito mais assim, simétrico.
É uma coisa pensadinha, sabe? Acho que vem do diretor também. Pode ser do diretor, mas eu acho que pode ser também isso que a gente tá falando. Em 30 anos, eles resolveram algumas questões mais caóticas. Não tá melhor, mas talvez por eles terem amenizado o problema dos replicantes, eles tenham controlado melhor a coisa. Pode Pois ser é, eu acho que tem a ver com ordem. Tem a ver com ordem. Porque, inclusive, você vê muito mais as cenas das cidades de uma forma aérea, passando essa ideia mesmo de como que ela tá, assim, vista daqui de cima. Ela é do que horizontal ali, do que vertical, né? O eixo de visão. Do que ali no outro filme, por exemplo, que você vê muito ele andando pela cidade, se misturando com as pessoas, sabe? É muito voando, né? É muito mais distanciado. O original de 82, ele tem a estética noir, neo-noir ou neon-noir, né? Como eu gosto de falar, que é o que dita ali basicamente o visual do filme inteiro. O filme se passa quase que à noite, né? Praticamente, não tem luz direito, né? E é sempre ali em Los Angeles. Bastante. Aqui a gente já tem outros cenários, tem mais luz. Inclusive, assim, se a gente pegar a primeira cena, o primeiro plano, que é o olho, né? Que remete imediatamente ao original, só que é um olho diferente, não é um olho que tem aquela imagem justaposta, né? Um reflexo ali da cidade. Aqui é só a íris mesmo ali, e depois tem aquela revelação daquele lugar que parece um centro de reprodução, né? Alguma coisa de genética, que não fica muito claro o que é aquele lugar. E depois tem aquela cena na fazenda, que já é uma cena externa, e vai ter aquela briga. Enfim, a gente tem outros cenários. Sim, aliás, filme, muitos cenários, né? Porque uma coisa que eu acho legal no outro, o outro é muito claustrofóbico. Você acha um horror aquilo ali, parece que não tem muito pra onde ir, né? Tanto é que é muito estranho aquele final da primeira versão, né? Que foi pro estúdio, que eles roubaram imagens do Illuminati. Fala, da onde que apareceu essa natureza, né? Naquele universo horroroso que você estava vendo antes, né? Então esse tem tantos lugares que às vezes você fica assim, parece um mundo diferente um pouco daquele. A não ser quando ele está em Los Angeles mesmo e tal. Tem uma coisa de Las Vegas também. É onde o Deckard estava escondido. Né? Tem um monte de coisa intacta, assim, que é meio estranho. Mas enfim, não estou querendo arrumar uma lógica no futuro imaginado, nem nada. Mas uma coisa que eu sempre falei do outro, né? Porque o filme é de 82, mas ele se passa em 2019? 30 anos antes desse, 2019. Né? E é curioso porque o gás neon já praticamente acabou, né? E aí eu fiquei pensando, em 2030 e em 49 já não tinha que ter neon nenhum. Porque já acabou tudo mesmo, já não era pra ter em 19, ainda mais. Né? Então tem umas coisas assim que eu fiquei... o desencanto como eu falei, parece que tá maior, mas ele remete muito às mesmas coisas, né? O Deckard, quando chegava em casa, ia beber naquele apartamento sujo, triste, né? Escuro. A mesma coisa agora com o Ryan Gosling. K. Né? Oficial K. E que tem uma coisa de... Eu fico pensando, por que as pessoas ainda vivem nesse mundo, né? Porque é um mundo tão horroroso, né? Mas, enfim, eu acho que ele passa essa coisa. Eu acho que é importante essa familiaridade. Eu confesso que eu me senti confortável de reconhecer aquilo ali, ainda que seja diferente. A música também é muito importante para isso, porque ela remete diretamente, embora eu ache ela muito monocórdica. Eu também. É um problema do Hans Zimmer, né? É um compositor que todo filme dele é isso. É a mesma coisa o tom da música. Né? Eu escutei a trilha antes aqui da gravação desse novo, e realmente ela não tem... Ela fica remetendo à trilha do Vangelis, mas é só isso. Vem naquele sintetizador buscando para remeter. Mas é uma trilha chata. Música incrível como é o primeiro. Porque ela fica monocórdica, ela fica só naquele clima da música. Exato. Sabe? O clima daquele universo. Por isso eu acho difícil falar desse universo sem falar desse som. Porque ele tem a ver, né? E aí isso tudo me dava essa familiaridade e ao mesmo tempo um incômodo de também não ter nada muito original. Principalmente na música que eu senti. É confortável você ter essa noção de familiaridade, mas a gente, como diz Humberto Eco, né, o espectador, ele precisa dessa familiaridade, mas ele precisa de uma inovação nesse familiar.
Senão fica uma repetição mesmo, né? Uhum. Não que o filme seja só uma repetição, mas eu sinto falta dele ir um pouco além. Não para ser melhor, mas ir além desse universo. Passaram-se 30 anos, né? De um filme para o outro. Do universo do filme para o outro, né? Sim. Sim. Tem uns curtas que lançaram curtas. na internet, né? Antes do lançamento do filme, para meio que contextualizar. 35. Aí tem o 2022, que mostra quando que teve o tal do blackout, que é quando interromperam a produção dos replicantes, né? Fecharam a fábrica. Quem dirigiu esse curta também dirigiu Animatrix. É um dos episódios de Animatrix. É um diretor de animação japonesa que fez também o Cowboy Bebop, que é uma franquia bem bacana também. E depois tem outro que apresenta o personagem do Jared Leto, né? O Wallace, mostrando como que ele surge ali como esse magnata que vai reconstruir essa empresa que cria os replicantes, né? Agora os novos modelos, os Nexus 8, né? Se eu não me engano. E tem o terceiro curta que se passa em 2048, que mostra aquele personagem do início do filme, o fazendeiro, ele fugindo. Mas também assim, ele tem mais espaço no curta do que no filme, porque no filme ele morre logo de cara. E é um ator que agora já está até com uma relativa fama. Ele fez o Guardiões da Galáxia, fez uns outros filmes aí. Se eu não me engano, ele é ex-lutador, Dave Bautista. Tem porte. E, no filme ele aparece muito pouco. Acho que até o próprio Jared Leto ele aparece muito pouco. Né? Você nem sabe eu imaginava que ele era ele é o vilão principal, porque ele é o cara que manda. Mas a assistente dele lá, que é a Capanga, né? Ela sim é a vilã que vai botar ameaça nas coisas. Ele mesmo fica só nos bastidores. Que eu acho muito improdutivo ficar comparando, mas é inevitável, né? Mas nesse aspecto, eu gosto muito do primeiro, que por mais que o Rutger Hauer seja um antagonista forte, ele não é mau. Pois é. Essa vilã, ela me incomoda profundamente de ser tão má, puramente má, sabe? Não tem a frieza que o replicante deveria ter, né? Eu acho isso, ele chama Love. Uma referência a amor e má daquele jeito. Eu acho meio solto algumas coisas, sabe? Porque tem uma premissa que eu acho muito interessante, que se no primeiro o Harrison Ford vai questionar sua própria humanidade, no sentido de será que eu sou robô, né, em vez de humano, essa inversão que ele faz de recapturar isso, mas no sentido inverso. Do cara ser um robô, pensa, será que eu sou humano? Isso é muito interessante. Quando legal. eu saquei isso, eu falei, olha, que caminho interessante, né? Mas também chega um momento do filme que isso já não parece ser tão importante mais. Exatamente. Né? Eu falei com a Raquel, parece que quando o Deckard aparece, o filme cai, porque acabou o mistério, tanto cara. Por isso, e você espera por isso, né? A gente fica aguardando a hora que ele vai aparecer. Tem uma luta longuíssima, sem você conseguir entender por quê, com aquele tanto de informação te atrapalhando, porque eu acho que me atrapalha aqueles hologramas, aquela coisa. É o século XX ali no meio daquela luta infrutífera. Perderam um tempo que podia ter o filme, assim, porque a gente for falar, né, gente? Eu gosto muito de filme parado, mas o filme é muito parado. A cada sequência parece que ele vai recomeçar de novo, né? Ele é muito lento, o que é bom para dar um tempo pra gente refletir sobre as coisas, mas aí quando tem uma sequência de ação, ela não significa nada. E ali podia ser um momento de reflexão maior ainda, de discussão, de diálogo importante pra gente refletir sobre isso. Esses dois frente a frente, será que eu sou humano ou será que eu sou robô? Meio que duplos, né? Essa discussão poderia ser incrível no filme. E eles se furtam a isso. Eu não tô culpando o Villeneuve, eu tô culpando o roteirista mesmo. Eu acho que os maiores problemas do filme são culpa dos roteiristas. Eu também acho. O roteiro é o que me pegou mais. Porque depois dessa hora que os dois reencontram, até ali ele vai construindo um mistério. Vai construindo um mistério. Você não sabe junto com ele se ele é humano, que ele é. Seja o filho, né? Você tá acompanhando a jornada dele ali de descoberta. Depois vira até uma coisa assim. Primeiro que tem aquele clichê de filme policial do tira que faz alguma coisa fora do que estava combinado, aí ele tem que entregar o distintivo colocado, né, de suspenso. Aliás, e ele continua com a missão assim mesmo, por conta própria. É muito curioso que do líder. É muito curioso que a líder dele, no caso, né, que é
a Robin Wright tenha cedido tão facilmente a deixar um replicante fora dos parâmetros, assim, livre, né? Eu achei um pouco, assim, questionado. Quando o filme resolve te contar a história, quando ele tá só no clima, construindo essas incertezas, essas reflexões, ele é ótimo. Quando ele resolve contar a história, ele não se sustenta como história. É esse que é o problema. Porque aí depois vai entrar aquele negócio da... Eu tô falando que é uma falha. É uma falha. Quem que é o seu filho, quem que é a sua filha. Começa a entrar um negócio estranho. Depois... Aquela filha me irritou profundamente. Começa a ter esse caminho pro... Quem Aquela é o briga. escolhido, né? Quem é a pessoa, o milagre porque, de quem eles estão falando. Porque a princípio você desconfia assim. É óbvio que é ele que é o filho e tal. Então vira uma coisa meio de piano. Ele vai investigar pra descobrir ele mesmo, né? Que é legal isso, né? Quem é o pai, ele vai pra descobrir quem é o filho, e ele vai se descobrir filho e tal. Pra não ser óbvio, eles resolveram fazer uma reviravolta que ela é, pra mim, absolutamente desnecessário. Sabe? Porque ele te tira tudo que você questionou até então. Exato. Pra te surpreender. Eu não tô preocupada em me surpreender nesse filme. Eu tô num universo que eu já conheço, familiar. Igual eu falei, inovar não significa necessariamente surpreender e mudar todas as regras do jogo de repente. E mais, você não tem nada daquela personagem que é a questão, né? Já que essa reviravolta é pra te entregar que é ela, que é o milagre. Mas ela teve o quê? A doutora lá que cria as memórias. A doutora, ela tem, insossa. Eu acho ela tão insossa, aquela atriz. Pois ela tem mas ela tempo... Insossa. Entendi. Sabe, é um negócio sem sexo. Eu ia falar ela que ela é mulher, mas que é isso fofa, não interessa. Ela é infantil. Que ela faz. Infantilizada. Infantil. E aí essa questão, você não tem muito dela. Você se só ela tem aquela profeta, né? parte. O Jesus futuro, né? Quem vai quebrar o concordo. Tanto que quando ela surge a primeira vez é meio que assim. É pra você não desconfiar. É isso que eu tô dizendo. É feito pra enganar a gente, pra ter uma reviravolta no final. E isso não sustenta o filme como história. Tanto que na hora que revela que ela é a filha dele, eu falei assim, mas onde que ela tava então? Esse lugar onde ela trabalha fica onde? Porque ela tava ali então o tempo todo. Ela tava trabalhando pro próprio Wallace o tempo todo. Eu tenho uma raiva e eles daquela não sequência final. Isso aí de bater no roteiro. Se eu fosse a consultora de roteiro, eu tirava na hora. Você tá louco pra ver o encontro pai e filha? Aí ele entra lá, só um minuto. Ela manda ele esperar. Pra quê? Ele vai adiar esse encontro um pouquinho mais pra irritar a gente? Qual é a função? Verdade. Eu fiquei tão frustrado que eu falei, gente, o que ele vai fazer? É um grande encontro pai e filha. E não é só pai e filha, gente. É uma geração nova de seres que podem mudar o futuro da Terra. Isso não vira nada no final. Então, assim, eu acho que a primeira parte do filme me seduziu muito, assim. Apesar de ter alguns problemas, que depois a gente fala, que eu senti um arrepio, assim, em alguns momentos. Deixa, vamos ver. Às vezes é uma crítica, vamos ver. Mas eu gostei desse filme, eu emergi naquele universo de novo, eu voltei ali de novo, eu comecei a questionar as mesmas coisas, né? Essa coisa da tecnologia, até que ponto a gente se torna escravo da tecnologia, né? Que é um hiper atual questionamento, né? E aí você fica esperando, aguardando o momento que vai descobrir as coisas, encontrar o Deckard, aí o filme cai. Aí eu comecei a ficar doido pro filme acabar logo, sabe? Assim, eu sei que deve ter muita gente que gostou e eu não tô querendo falar a partir da minha experiência, julgar o filme a partir da minha própria experiência. Mas eu procuro ver essas coisas que eu sinto na linguagem, voltando ao filme para ver se isso corresponde, porque o que eu acho interessa a pouquíssima gente, né? Mas a partir da minha impressão, eu tento analisar se o filme está tentando caminhar para um lado, ou se tem estratégias ali que caminham para isso. E é bom essa coisa de conversar com outras pessoas, porque eu até então só tinha ficado sozinha, só vi o filme sozinha numa cabine, não conversei com ninguém. E eu não gosto de ler, fui ler agora um pouco de coisa pra gente conversar aqui. Mas é claro que o filme é sempre uma experiência. A arte é uma experiência muito individual, o cinema mais do que tudo, né? Mas existem coisas ali que eu fico pensando, né? Que uma revisão mais cuidadosa no roteiro pudesse ter resolvido. Acho que ele fica tão preocupado, assim. Ele quer construir esse clima, eu acho, o Villeneuve, mas o roteiro e o produtor querem indicar caminhos para futuras continuações. Foi o que me parece. Aquele grupo de libertação dos replicantes que surge assim como um deus ex machina para salvar o K lá de Las Vegas.
Aí tem aquele discurso lá, eles explicam o que eles funcionam, das informações todas, faz a revelação pra gente, tudo. Sugere, inclusive, que o K vá lá mate o Deckard, né? Pois Porque também, sabe, né? sei lá. E me só deu pra ficar um justamente suspense, essa ele vai matar o impressão pai. de que algo que foi colocado ali pra gerar uma continuação, um Por isso spin-off, que alguma outra antes eu coisa. tinha até te perguntado se ia ter outro, porque esse é um ponto interessante de uma personagem feminina, inclusive, que é interessante, essa líder da rebelião, que aparece de repente ali no final, só que não é explorado, Não assim. é. Né? Essas meninas também que trabalham com ela, né, que Parece são uma seita detetives. louca, religiosa. Pois é, que são essas detetives que se camuflam ali entre as prostitutas pra tentar... Mas e aí? Maria Sabe? Madalena. Eu achei esse filme mais a ver com a Bíblia do que o do Aronofsky. Não é a Maria Madalena ali no esse meio vai dos ser discípulos de Jesus, nós Jesus vamos- mulher. Nós vamos colocar de como é que fala? De teaser, essa frase da Ana, pra chamar pro podcast. Não. É porque eu fiquei pensando nisso, né? Você tem uma ideia de um Messias que vai vir para salvar aquela humanidade, né? Que fica ali naquele lugar que qualquer um pode chegar ali e matar ela, não sei porque que ninguém ainda descobriu, né? E ela fica ali fazendo, parece que é uma Ela especialista em fabrica fazer sonhos pros... lembranças, Aliás, né? saiu um questionamento que Memórias. eu tenho. Esses novos replicantes são obedientes, são feitos para que Não questionar nada. não deem problema. Por que há o interesse de fazê-los sonhar? De fazê-los Pra ter humanizá-los. essas memórias? É. Pois é, mas aí é que tá. Você humanizando, você tá correndo o risco de que eles tenham sentimentos e revoltas humanas, digamos assim. Tem uma Então- frase lá que explica isso, né, no filme. Não tô lembrando agora exatamente. Mas tem uma hora lá, acho que é o Robin Wright, alguém que fala com ele. É com pra o eles não Ryan se Gosling. darem conta, né, na verdade, de que eles são Uma robôs, máquina, né, de que eles não são... Tanto é que seres ele não reais como os questiona a outros. existência dele até o momento em que ele começa a pensar, será que essa memória é minha e tal? Eles não pensam nisso, eles têm aquela memória então. E isso é tão legal porque quando acabou o filme, eu saí da sessão da cabine, eu achei lento, achei demorado, eu estava meio cansada. A gente não pode, como eu falei, pautar a experiência por nós mesmos, porque depende de um monte de fator. Falei, eu vou deixar o filme ir entrando aos poucos, né? E eu sempre gosto disso, se o filme continua comigo depois da experiência, né? E ele foi continuando, eu achei isso bom. Ele começou a crescer pra mim em alguns momentos, por causa das reflexões que eu comecei a ter, e começou a decair também por causa de algumas outras reflexões em alguns aspectos. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando era isso, né? De como que no fundo, por que a gente se identifica com esse robô, com esse Kay? Replicante. Porque ele não tem noção da existência dele, né? Ele precisa ter essa descoberta e tal, ou essa dúvida, para ele começar a pensar, né? Como que ele vive. Que ele vive no automático. A maioria das pessoas vive no automático. Sim. Acorda, dorme, relaciona com Sim. as pessoas, sem prestar atenção nisso. Então isso é tão legal no filme, porque ele faz ele se tornar, ele parecer humano antes. Entende o que eu tô querendo dizer? Ele é uma máquina desde o início, mas ele se assemelha muito a esses humanos robóticos que estão por aí, que não tem noção do dia a dia. É isso, eu achei Que muito vive legal. esperando para um dia ser feliz, para um dia acontecer alguma coisa, né? Isso, eu comecei a pensar tanto nisso, né? Dessa questão de como que a gente precisa sempre dessa dúvida, do mistério, pra gente poder dar sentido à nossa vida. O filme me fez pensar tanta coisa assim. Por isso que eu acho que a história, ela acaba indo para um lado que anula essas reflexões, que é o mais importante do filme, como é o primeiro. O primeiro você não está preocupado quem é Nexus, de onde que eles vieram, se eles vão ser punidos. Isso é não bem interessa. secundário mesmo. Não interessa. Tanto é quando todo mundo se lembra e fica emocionado com o vilão morrendo e refletindo sobre a vida dele. Tanto que Que é o Rutger Hauer. o confronto, né, entre aspas, aí do Deckard com o Bate, né? Roy Bate. Não é um confronto, não é uma briga. O Harrison Ford tá fugindo Ele do apanha pra caramba do antes, Rutger né? Hauer. Tem uma... Tem. Ele sai no tapa ali, mas não é aquela coisa, assim, não é um Batman vs Superman, Não. sabe? Tanto que quando luta chega no pela momento que
que o Bate tá pra morrer, o Deckard olha pra aqui e fala assim, porra, né, eu sou quase igual a ele. Tipo, a gente não é muito diferente um do outro. Talvez ele seja até mais humano do que eu, porque ele consegue ver a vida de uma forma que eu não consigo. E a forma como a sequência toda é construída é mais pra você ficar do lado do Bate mesmo, né, cara? Sim. É o que eu acho que falta nesse filme. Não precisa ser um filme melhor que o outro, mas tem que ter pelo menos uma sequência inesquecível. Porque o Blade Runner primeiro tem vários. Essa final, então, do Like Tears in the Rain, a câmera lenta, aquela pomba voando. E o Rutger Hauer é maravilhoso, né? E uma sequência inesquecível tematicamente também. Porque eu vejo que as pessoas ficam muito apegadas ao visual, né? Nossa, que fotografia maravilhosa, porque de fato é uma fotografia lindíssima. Nossa, uma ambientação linda, impecável e tal. Mas... E aquilo te pegou tematicamente pelo quê? Essa sequência, essa cena. Isso falta realmente. O filme não vira cult só por causa da forma, não, gente. Não tem jeito dele virar só por causa da forma. Mas eu até fiquei aliviado, porque eu achei que esse ia ficar baseado só em visual. Porque o material de divulgação todo, né? Só mostrava aquelas tomadas lindas, né? Que o Roger Deakins fez. Então eu ficava com medo, assim, de ser só isso. Só um filme muito bonito plasticamente. Pelo trailer, o que eu vi do trailer, assim, porque eu fecho o olho no trailer. Eu também evitei. Uma coisa meio amarelada, laranja também. Eles pegaram umas cenas mais claras. Eu falei, deve ser pra parecer que é diferente. Mas ao mesmo tempo, eu falei assim, da onde, né? Em 30 anos eles limparam o ar atmosférico. Mas ao mesmo tempo, continua baseado nas cores, né? Laranja e azul. Sim, que são... Tem tanto tempo, né, que a gente vê isso aí nos blockbusters. Até no próprio cartaz, né, também. Não, até o cartaz é muito feio nisso, porque ele divide no meio, assim, um lado é laranja, o outro lado é azul. Precisamos de mais cartazes criativos, que tem a ver, é a luta entre a frieza, o calor, o real... Vivo e a frieza da máquina que tá ali. E se você for perceber, eu tive que é um exercício do Paulo Pereira. Você deve ter feito também análise de alguma sequência de Blade Runner que a gente tinha que fazer. Sim. Era impressionante, quando ele cruzava as análises em sala, quase todo mundo falava disso no filme. Quer dizer, é uma vertente mesmo do filme. A ideia, principalmente quando ele vai, a Rachel vai na casa dele para saber se ela é ou não humana, que ele fica o tempo todo colocando ela na divisória dessa linha. Não, foi exatamente essa aula. Eu tô lembrando aqui do Paulo fala. Paulo Pereira, que foi nosso professor na PUC, né? Professor de cinema. E eu me lembro muito bem dessa aula, eles inclusive falando sobre o significado do nome, né? Blade Runner. O cara tá correndo em cima da lâmina, né? É uma coisa assim, ele tá dividido, justamente... É um limítrofe, né? Porque ele não sabe se ele é humano ou se ele é máquina, né? Onde que ele tá ali, e de que lado que ele fica, né, e no final das contas. Porque ele se apaixona por uma replicante. E ainda que tenha gente que acha que ou é uma coisa ou outra e ponto, né? Porque eu acho que é melhor ficar na discussão do que pontuar. Mas a ideia era essa, mesmo que ele seja humano, ele vai começar a questionar a própria humanidade. É isso que é bacana. Isso que é bacana. Né? E que tá nesse filme também. Né? Mas com essa inversão que você Só que ele fica triste, porque no fundo é só uma máquina mesmo, então... Pois é. Isso que eu acho legal. Essa coisa do ser especial, né? Que ele descobre que, poxa, eu sou especial. Aí depois ele descobre que não sou. Aí ele fica triste com isso. Mas ele se humaniza, né? Por causa da reação. Não dá pra gente falar se ele chega a uma conclusão, vocês acham? Sabe por quê? Porque eu acho que é a mesma coisa do Deckard. Ele cumpria a regra, ele cumpria a ordem que ele tem, ele vai para um lado humano, ele vai unir pai e filho, sabe? Ele vai se arriscar para resolver um problema que não é dele mais, né? Mas até ali ele estava achando que era ele. Não, mas no final, quando ele leva ela lá, ele já sabe ele já sabe que não é ela. Aliás, que não é ele, que é ela. Que não é ele. Ele fala, vou te levar pra sua filha, pra você conhecer sua filha. Até a forma como termina, né, o filme remete ao próprio Rutger Hauer, né? Com aquela coisa dele morrendo lá, agonizando. O filme tem ecos de todos os momentos do filme. Você pode fazer um paralelo com alguma sequência do anterior. Que tem gente falando, não, que o filme não fica copiando. Eu acho que copia muito. Tem a entrevista, aquela primeira sequência, ainda que ela seja silenciosa, e não, você não sabe direito o que é aquilo, ela remete a primeiro interrogatório com o Leon. Inclusive tava num roteiro. A coisa da busca da foto, né? De ir aproximando do close lá do blow up. Tem duas sequências dessas. Se você não quiser uma só, tem duas.
Aquela hora essa que ele tá olhando cena DNA, que ele né? tá... Você tá falando da cena que ele vai atrás do replicante, que ele vai No matar? primeiro, é. Que é muito silenciosa e tal, uma caça, né? E aí, isso tava... eu li que isso fez parte do roteiro pra Blade Runner. O original. Do primeiro, só que não foi filmado. É verdade. Então eles retiraram daí. Assim, nada contra, mas eu ia reconhecendo esses espelhamentos, né? Até o cavalinho, pô. O cavalinho de madeira e o unicórnio lá. Poxa. O que ele fez de origami, ele fez de novo em madeira. Fizeram Que, uma aliás, nova Rachel. Mais direto impossível, né? Mas foi legal ter a ponta do Edward James Olmos, né? Sim. Que faz o gato. Eu achei emocionante. Aquilo foi muito legal. Eu também gostei. Foi mais emocionante do que a Rachel aparecer, você sabendo que não é real, né? Mas eu tava até incomodada no início, assim, particularmente, também ninguém tem nada a ver com isso, mas eu acho o Ryan Gosling uma figura sem expressão. Que eu tava incomodada com aquilo, mas é bom pro personagem, né? Combina com o personagem. É igual o Keanu Reeves. O Keanu Reeves é perfeito na Matrix, por exemplo. Só pode fazer papel de replicante. Matrix e Keanu Reeves, eu não vejo outra pessoa fazendo melhor, gente. E nesse caso eu também concordo. E aí funcionou, mas eu acho que tem um momento no filme, quando ele pensa que ele é humano, que ele começa a humanizar a sua expressão, e aí depois no final ele volta isso é interessante. A ficar robótico, né? Isso é... Porque se você for pensar na interpretação da Sean Young no primeiro filme, que é muito boa também, ela carrega uma coisa, mas é uma coisa meio melancólica. Tanto faz se eu for, se não for, minha vida é uma merda, e eu não tenho perspectiva nenhuma de vida, e ela tem um olhar melancólico, que ele também tem, que eu achei isso legal. O Rutger Hauer tem, a Daryl Hannah tem, né? Só não tem a vilã desse filme, porque ela é má demais. Ela tem mais emoção do que todo mundo no filme, porque ela tem tanto ódio dentro de Programada pra matar. Programada. E isso que me incomoda. Eu nunca gosto dessas dicotomias muito acentuadas de bom e de mal. A Robin Wright também, ela é durona, né? Que é a ela policial parece também replicante. Aliás, esse escritório ela também é tá unidimensional. Eu entendo que não vai aprofundar esse tipo de personagem e tal, mas eu acho que numa história que está questionando o que é humano e não, você desumanizar também alguns personagens demais, você coloca todo mundo no mesmo barco, né? É verdade. Porque eu entendo que pode ser essa coisa distópica, que um futuro que tanto faz se você tá vivo, se você tem alma ou não, dá na mesma sua vida, né? Mas olha só, uma coisa que eu senti falta, mas que é justificado no filme porque é uma nova geração de replicantes, é aquele reflexo no fundo do olho. Que a gente reparou no outro filme. Até coloquei os fotogramas que dão pra ver isso. Que assim, não faria sentido ter também nos novos replicantes, porque senão a questão toda do Ryan Gosling ia por água abaixo. A dúvida se ele é humano ou não. Né? Só olhar no olho. Se bem que agora tem um códigozinho de barra lá, né? Um número. Mas ele não mostra, né? Ele não tem. Sabe ele se só tem. passa aquele teste lá na delegacia. Que, aliás, é um teste horroroso. Você leva 5 minutos de filme e você não entende o que é aquilo. Até você entender. Você só entende que aquilo é um teste no final. Quando ele repete, não passa. Eu nem entendi que ele não passou no teste. Eu também não. Porque não é explicado pro espectador isso, pra você entender aquela lógica, né? Dentro daquele universo. Porque no original, o interrogatório, ele faz sentido, né? Eles não passarem no teste. Quando o Leon, né? Ele fica em dúvida, assim, né? Mas quando ele vai caga do tartaruga. Não, mas o primeiro jogo de xadrez, lance do jogo de xadrez pra entrar ou não. Quase mas uma o coisa do K, eu acho que é porque da esfinge, é algo que eles sempre fazem, né? Então por isso que o primeiro aparece assim, ele... Não, sim. Você percebe que ele passou porque e o que ele tem que tá fazer. Dentro do parâmetro. Porque o primeiro ele te dá uma ideia de... Não faz muito sentido aquilo. Ele repetir aquelas palavras e a última palavra ser uma coisa diferente que ele tem que falar. Eu li que ele dá uma ideia de enigma, igual da mitologia, né? Você tem que saber qual é a jogada de xadrez lá pra visitar o Tyrell. É o Tyrell? Tyrell. Que você tem que saber qual a jogada que você faria, responder uma questão pra saber se... Então tem uma coisa do enigma que é legal. Ali não tem enigma nenhum. Você tem que responder automaticamente as coisas. Faz menos sentido ainda do que aquele negócio. Sabe quando você tá mexendo na internet e aparece pra saber se você é humano ou não? Você repetir uns números ali? Pois então pode ter a ver com isso. Só pode. Porque eu acho que é até essa questão de mecanizar. Porque esse primeiro teste
é muito mais qualitativa, assim, é uma coisa mais pensada. E nesse não, você vê que é uma coisa bem rápida, bem objetiva. Você não pode pensar. Até o próprio teste se mecanizou. Ali, repete o que o cara falou no final. A pessoa treinada pra repetir. Que esse teste, ele foi tirado de um livro do Nabokov. Chama... Deixa eu ver como é que chama o livro. Eu tinha anotado aqui. Mas no original também, quando ele pergunta pra Rachel, né? Você pega uma revista pornográfica, o que você sente, né? Eles até colocam essa ceninha no filme. Aí ela fala pra ele, né? Você quer saber se eu sou uma replicante ou lésbica? Adoro essa parte. Ela tem espirituosidade, né? Pra responder. Eles retomam essa parte nesse filme também, né? Até que ele fala assim, poxa, ela tava um pouco interessada em você, porque ela tava te cutucando. O livro chama Fogo Pálido. Tá. Foi retirado desse livro. Eu imagino que assim, é um padrão para uma máquina que faria sentido para a máquina, né? Se ela foge daquele padrão de resposta, então é porque tem algum problema. Mas pra gente, de fato, não é interessante. A primeira vez é longuíssimo o negócio, vocês viram isso? Não acaba o negócio. Vai repetindo palavras. Que é isso, gente? Você pensa assim, tá durando muito porque ele quer te incomodar. Só pode ser, porque incomoda. Vai direto ao que interessa. Tem cenas mais importantes, mais curtas do que aquela. Entende o que eu tô dizendo? Que às vezes não é que precisa ter um diálogo na cena, mas às vezes um olhar que dure mais tempo entre dois personagens é mais importante do que qualquer cena. E esse filme, às vezes, eu acho, por isso que eu acho que tem uma briga ali do Villeneuve, querendo te dar uma história mais intimista, mais reflexiva, e produtores, ou sei lá o que, forçando por uma história cheia de coisas, como que eu diria, uns easter eggs, sei lá, umas características típicas daquele universo para dar continuidade, para quem for fã continuar vendo. Eu acho que tem muito disso, sim. Isso me incomoda no filme. Eles vão colocar, porque o filme, ele no primeiro fim de semana ele foi bem, mas não foi tão bem quanto o estúdio esperava. Se tivesse estourado, tem elementos ali que, então vamos desenvolver isso no próximo. Já anuncia logo que vai ter o Blade Runner 2053. Alguma coisa assim. A duração pode ser um motivo, né, de não ter ido tão bem assim nas bilheterias. É um filme longo. Gente, é um filme bem longo. 35 anos o outro filme, é isso que eu tô falando. Talvez as novas gerações... Muita gente que eu vi no Facebook falando, eu vou ver o outro primeiro. Aí alguém falava, não precisa ver. Eu interferi e falava, vê sim. Eu interferi, às vezes gente que eu não conheço, falava, não precisa ver o primeiro pra você ver esse, pode ver direto. Eu falava, não, vê o primeiro. É bom, dá uma... Assim, eu não sei se, como eu falei... contextualização da cinefilia, muito boa, isso aí, Ana. Mas eu comecei, até com essa questão, eu não conheço uma pessoa que viu esse filme sem saber nada do outro e já caiu nesse filme. Pra ver como que seria a reação dela, que talvez, como ela não tá comparando com nada, talvez ela até goste mais, ou talvez ela entenda menos e odeie mais o filme. Né? Não dá pra gente saber isso. Também limita um pouco o número de vezes que o filme passa nos cinemas, né? A duração dele. Isso também interfere 2 horas na bilheteria. 40. Mas é o que não impediu, por exemplo, os Harry Potter, Senhor dos Anéis, de ser um sucesso enorme de bilheteria. Filmes enormes também. E é curioso. Esses de super-heróis hoje em dia também, tudo filme de 2 horas e meia. Mas tem muita ação, né? Porque esse filme é ao contrário, né? Geralmente é um filme muito longo, você fala, eu tiraria uns 40 minutos de cena morta e tal. Esse filme eu tiraria muita sequência de ação dele. E deixaria mais os tempos mortos, reflexivos. Mas daria pra encurtar, ainda assim. Sim. Né? Também acho. E afinal de contas... Quem sou eu pra falar isso? Quem teve o trabalho de editar isso em 2 horas e 40. E assim, tô dando minha opinião. A duração eu acho que é o menor dos problemas, né? Na verdade, como a gente já falou aqui, é a condução do roteiro. É claro que, assim como o Deckard, acho que não importa que tanto se o K é ou não é. Mas pra vocês, o que ele é? Ele é um replicante acessível. Eu assim também. como o Rutger Hauer mesmo. É o paralelo mais exato, porque a gente tende a associar ele com o Deckard. Mas ele está associado com o Roy. E você, Raquel? Você chegou a uma conclusão? Eu acredito que seja replicante. Ou perto de uma conclusão? Eu acredito que seja um replicante fora dos parâmetros. Eu acho que isso vai ter um desdobramento, porque eles falam lá uma hora, né? Que teve uma clonagem, ela teve Gêmeos, né? Gêmeos.
Porque, tipo assim, um é humano, o outro é mais replicante. Então talvez eles sejam até irmãos. Eu não sei até que ponto ele é um clone. Eu fiquei na dúvida disso. Que essa parada por isso você acha que talvez ele seja humano. O meio humano. Porque tem uma fala ali no meio que, quando falam que ele foi criado junto com os replicantes, né? Tem aquela memória lá dos menininhos, ele sofrendo bullying, pra ele achar que ele era um replicante. Então, assim, essa própria parte do teste que a gente estava falando há pouco, que ele falha, se ele for humano, ele poderia passar nesse teste se ele foi treinado para aquilo. Né? Então, assim, não tem elementos no filme que provem é verdade. que ele seja um replicante de fato, e nem que ele seja humano. Fica, assim como o Deckard, o filme deixa essa dúvida. A gente vai ficar debatendo isso até que alguém apareça um Ridley Scott e fale, né? Eu cheguei a pensar nisso, a não ser no início, aquela cena da briga, que ele atravessa a parede junto com o outro e não acontece nada, né? E, pô, então o cara é super humano. Ele é muito forte pra ter resistido àquilo. A primeira briga do Deckard, ele vai pra casa, ele limpa o sangue, você vê que ele tá moído, quebrado, né? Mas uma coisa que eu pensei, na hora que a menina, ele mostra o cavalo pra menina e a menina conta que era uma memória, ela chora. Eu até pensei, será que eles são irmãos? E ela sabe dessa memória dele, mas aí quando ele dá o cavalo pra ele entregar pra ela, quer dizer, aquilo não é meu, é dela, ela construiu, então... eu acredito nisso. E eu acho que eu tava conversando com o Renato antes, eu acredito que esse documento que diz que os dois, que nasceram dois, na verdade isso é uma forma de escondê-la. Eles criaram esse documento dizendo que nasceram dois, para que eles pensassem que o que existe é esse menino. Mas eles não sabem quem é o menino? Pois é, isso aqui é estranho, mas assim, eu acho ele pra investigar isso? Queriam que pensassem que esse milagre, né, quem nasceu era o menino. E que o outro, que seria a menina, morre, né? Morreu. Então, ela tá escondida, porque eles simplesmente não sabem da existência dela. Porque se souber, é só chegar lá e dar um cutucão que você mata ela facinho. Exatamente. Né? Então eu acho que isso de criar um nascimento de gêmeos é uma estratégia para escondê-la. Pra nos surpreender também, é isso que eu tô falando. Porque você pensa desde o início, ele é o filho do Harrison Ford. Assim que apareceu a questão do menino, você já pensa que é ele. E aí, eu acho que é isso que eles falam. Se confirmar isso no final, o povo vai falar, isso eu já sabia. Então ele quer te fazer surpreender. Mas pra mim não é é igual o Hitchcock falava. Se o importante fosse essa questão, né? Então você já fala que é ele logo, e o que vai interessar? É a relação dele com o pai. Exatamente. É isso que é o mais importante. Ninguém tá preocupado se ele é ou não é, não, nesse aspecto. É o desdobramento disso para aquela existência e para a existência de quem tá em torno dele. Tanto é que ele começa a questionar a própria relação dele com a menina virtual, né? E aquela menina virtual também foi programada para dizer o que ele quer. E é na hora que ele começa a se humanizar, porque ele acha que ele é humano, a menina começa a falar de amor. Você não sabe se aquilo é real ou não, porque todo mundo é programado para as coisas, né? Eu acho esse relacionamento interessante. Eu sei que vocês têm questões a respeito, né? Principalmente a primeira aparição dela, né, gente? Acho que a gente pode entrar nesse debate. Aparição. Mas o que você fala? Termina então, depois a gente meteu o pau. Não, é só concluindo a respeito do K, né? Eu acho que é bacana manter essa dubiedade, essa ambivalência, não sei, porque é o que interessa ao filme, deixar esse debate sobre o que a gente é mais humano ou mais máquina? Onde que a gente está hoje? É na razão ou na emoção que você liga essa questão da humanidade? Trazer esse debate pra gente que está aqui, não só no que está no filme. Inclusive, como que a gente se relaciona hoje com a tecnologia? Inclusive a gente debateu isso falando eu acho de legal. Ghost in the Shell com a Isabel Wittmann. O Fantasma do Futuro, Vigilante do Amanhã. Isso. Que é essa questão exatamente de como a tecnologia está sendo uma extensão dos nossos corpos. Tipo, o celular já é praticamente parte do nosso corpo. Tem também essa questão de organismos que têm componentes mecânicos, sabe? Alguém que usa um componente mecânico no corpo, ele é metade máquina, sabe? Tem essas questões muito interessantes. O próprio fato de pessoas hoje preferirem ver o mundo pela tela do celular do que com os próprios olhos. A filha de uma amiga minha que estuda muito, ela é muito interessada pela cultura coreana e tal, ela estava falando
que eles fizeram uma pesquisa que os jovens, eles não se importam com sexo. Eles não, a última coisa que eles se preocupam é sexo. Por quê? Porque tudo é virtual, você não precisa nada do factual agora, né, para esse pessoal, né? Porque a gente ainda viveu uma transição. Agora, quem já nasceu direto com o celular na mão, eu não sei como é que essa pessoa vai encarar a vida. Que a gente teve essa transição, eu tenho amigos que ainda se recusam a ter celular, mas daqui a pouco não vai ter mais ninguém sem. Então vai ser uma nova forma de lidar com a realidade, né? Eu ainda gosto de anotar com papel e caneta, gente. Eu fico vendo na aula que antigamente os meus alunos anotavam tudo que eu passava no quadro. Agora, quando eu vou apagar, eles... Não, peraí, deixa eu tirar uma foto. Eu sei que eles vão ver essa foto depois para estudar, o que é, né? Porque uma coisa que se diz, né, do aprendizado antigo, quando você copia, você tá organizando aquelas anotações ali, você tá refletindo sobre elas, né? E isso vai se perder também. Né? A forma de aprendizado, de apreensão, né? Isso, a apreensão tá mudando. Exatamente, realmente. E isso implica na questão da memória que o filme trabalha também. Exatamente. Porque a internet parece que virou uma extensão da nossa memória. Conexão. Né? Se você não tiver registro, não existiu. Não existe. E aí a ordem que ele recebe da Robin Wright é justamente essa: apague os rastros todos de que isso existe, para ninguém ficar sabendo. Isso que a gente descobriu aqui, né? Essas ossadas, que pode ter essa possibilidade dos replicantes se reproduzirem, apaga isso. Então, assim, é uma discussão que está no filme também, que a gente pode trazer para o nosso mundo mesmo. O que é a memória? Qual a importância que a gente está dando para a memória hoje em dia? E a própria questão da não só da memória assim, implantada, memória da história, também, né? Memória histórica das coisas que aconteceram no mundo, mas a própria memória que a gente precisa dela para as coisas cotidianas. Porque qualquer coisa hoje, em vez de a gente tentar lembrar, a gente vai no Google. Exato. Vai na Wikipédia. A gente não aprende mais. Será que a gente vai exercitar menos o cérebro com isso, né? E vai acabar levando essas doenças degenerativas, porque eles falam isso, né? Que exercício, jogo de memória, palavra cruzada, é muito bom para você não perder memória quando a pessoa vai ficando mais velha, né? Será que vai todo mundo ter Alzheimer com 40 anos? Porque não vai guardar nada. Já não tem mais, né? Eu acho interessante aí, falando disso, que o Deckard esteja meio que vivendo um depósito de memórias, né? Aquela Las Vegas abandonada. Do século XX. Tem aqueles hologramas do Elvis Presley, né? Aquele lugar meio assim, com coisa velha. Tem museu, piano, né? Aquilo tudo lá. Então acho interessante ele estar ali, né? Esquecido, 30 anos, um fugitivo. Ele mesmo é uma peça de memória, foi pra lá, né? E a coisa mais decadente do mundo, que é Las Vegas, né? Que já é decadente hoje, imagina em 2049. Agora, só antes da gente passar para o outro assunto, que eu achei curioso isso, a gente pensar que o Harrison Ford, ele interpreta o Indiana Jones, o Han Solo e o Deckard. E os três, no auge da vida aí, já idosos, estão solteiros e se separaram, né, das suas companheiras, porque no caso do Deckard até que não foi um problema dele, porque teve a questão toda de ela engravidar e ele ter que escondê-la, né, e tudo. Mas o Han Solo com a Leia aparentemente teve uma briga e eles separaram, e o Indiana Jones com a Marion também rolou uma confusão ali que eles não deram certo. E ele não criou os filhos, né? Nenhum filho. E tanto o Han Solo quanto o Indiana Jones são meio cafajestes, né? A gente tem essa impressão, que eles não são caras assim. Né? Então aí pode estar a resposta. E o Deckard, por mais que ele não seja esse cafajeste, o cara foi pra Las Vegas. Ele é cafajeste, sim, por causa da forma como ele aborda a Rachel. Não, sim, sem dúvida. Se a gente for pensar. Com certeza. Mas eu digo assim, de ser um cara que é, né, o anti-herói. Já que a gente está falando do Harrison Ford, eu queria colocar isso, Vegas, que eu acho entendeu? Pros tão cassinos. Bacana isso, né, dele ainda tá ali, mesmo um senhor, 35 anos depois, ele ainda representar esse ícone, que o filme está falando dessa ideia de memória também, de um saudosismo dos anos, do século XX, né, que a gente já está perdendo. E ele representar esse herói desse século XX, né, depois da nova Hollywood pra frente, né? Ele é um Gary Cooper moderno, né? Se a gente for pensar, né? Do que era pra Hollywood clássica. E ele tá ainda na ativa, eu acho sensacional, ainda tá bem. Inclusive ele tá melhor ator hoje, eu acho. Eu também acho. Verdade.
E o povo fica de mimimi, falando que o cara, perguntando, repórter que é tão indelicado, perguntando pra ele, dele retomando esse personagem tantos anos depois, chamando ele de velho, né? Como se as pessoas não envelhecessem, né? É isso sempre que me incomoda. Cada vez que eu vejo um jornalista sendo indelicado com uma figura que tem um nome, né? Ainda que você não goste dele e tal, ele é um cara que entrou pra história do cinema americano, como pouquíssimos vão ficar. Verdade. Né? Com certeza. Você trata com desrespeito tamanho uma figura, só porque ela não é mais jovem, forte, como se fosse possível você manter isso com 70 e tantos anos de idade. Né? E um ator como se as pessoas fossem descartáveis também. Né? Representaram bem naquele período, agora não representa acabou, mais. Você pode ser destruído. Né? Aliás, isso é uma coisa da cultura ocidental, né? Porque oriental não tem disso, tem muito mais respeito. E que eu acho que a gente devia trabalhar, porque realmente assim, alarmante como que a gente trata idoso na nossa cultura. Tão fundamental o Crepúsculo dos Deuses. Cada vez que, do Billy Wilder, né? Cada vez que se toca de novo nessa ideia, né? Que o Billy Wilder falava que o maior pecado em Hollywood é você envelhecer. Não é nem não dar bilheteria, é envelhecer. Mas só complementando, porque eu acho que o Harrison Ford é um ator que soube se preservar na carreira também. Porque se a gente for pegar o De Niro e o Al Pacino, eles fizeram cada bomba que é inacreditável. Ele deve ter sabido poupar, como diz o Heitor, né? Que o Heitor falava isso, né? Aí deve estar precisando pagar as contas. Aluguel, né? Aí aceita fazer filme com a Dan Sandler, o tal do boleto, coisas. Gente, é uma coisa. E ele deve ter sabido administrar o dinheiro dele a ponto de não precisar ficar pegando merda para pagar aluguel. Até fez alguns filmes questionáveis, né? Sim. Mas não fez essas coisas constrangedoras. Ele não perdeu essa aura de grande ator, que ele também nunca foi um grande ator, considerado um grande ator como um De Niro. E é por isso que é tão mais grave. Porque o De Niro é o cara que fez Taxi Driver, que fez o Don Corleone jovem, né? Você vê esse arremedo dele mesmo que ele virou hoje, não é porque ele envelheceu. Não, é diferente. Eu tô falando dessa coisa, de virar clichê de si mesmo, né? De não inovar em mais nada na interpretação. Isso que é triste, não é envelhecer. É envelhecer as ideias, né? Então, vamos falar sobre Joy. Joy é assistente já virtual. Pelo nome, né? Joy. Joy, que ali é com I, né? J-O-I, o nome dela. Mas é uma variação de Joy, que é alegria, prazer, né? Enfim. Enfim, falem. A primeira vez que ela apareceu, né? Eu já pensei nisso. Falei, gente, por que ela tá vestida dos anos 50, com uma esposinha perfeita, a Vilma, né? Dos Flintstones, que já vai tirar o sapato do cara e preparar o esquinho. Preparar comida. Tudo que você quiser eu faço, eu fico aqui te esperando chegar. Se você me der um sorriso, eu tô feliz. Que pode ser uma crítica, que se for, eu acho que ela tem que ser... Aí por isso que ela tem que ser discutido, para poder isso se tornar uma discussão relevante, né? De que... Porque é sempre assim, né? Às vezes o diretor põe lá uma coisa, isso foi uma crítica, mas as pessoas podem não ler como uma crítica. E aí é perigoso isso. O que você está querendo dizer? Que esse mundo é tão desencantado que em 2049, os homens, ou os arremedos de homens, né? Que são meio máquina, ainda estão sonhando com um protótipo de metade do século XX? Né? E se é uma crítica, ela leva aonde, então? Quer dizer que, da mesma forma, né, como eu brinquei, se no primeiro filme, né, você tem a propaganda lá da Sony, agora também da Coca e tal, do que seja, que é uma propaganda excelente, né? Em 82 ele quis dizer que em 2019 a Sony ainda existia. E, inclusive, ela continua existindo em 2049. Então, você está dizendo que esse estereótipo da mulher servindo o homem vai perdurar até a metade do século XXI também? Patriarcado, né? Intacto. Por isso que eu falo que expandido, me arrepiou, né? Me arrepiou, porque eu falei... E aí você tem que ficar trocando de roupa e tentando agradar o cara, mudando de visual para agradá-lo. Falando o que ele quer ouvir. Pois é. Que é Inclusive um eu te amo, né? sou pra mim, como é o que você quer ouvir, eu te amo, então. Inclusive ela ajuda ele a se sentir mais especial, né? Dizendo, eu sempre acreditei que você era o escolhido, o menino especial, enfim. Eu também achei, na primeira cena que ela aparece, assim, foi muito claro, assim, me disse tudo. Meio gratuita dela nua, mais no final, pra lembrar o quê?
de cabelo azul, né? Que aparece. O holograma gigante. Uma coisa holograma meio... gigante. Que ela tá super sedutora. Anime, mas pra quê? E eu acho assim que realmente... uma fetichização. A crítica, eu acho que ela tá um pouco perdida, porque o problema em si não é nem só na personagem dela, né? A gente tem problemas em outros personagens também. A própria vilã, ela não é uma vilã que pensa por si mesma, ela serve ao Wallace. O próprio Wallace, ele cria aquela mulher, aquele replicante, mulher que nasce. Aquela cena, Não, achei tão bonita a atitude corporal daquela menina. Sim, foi muito maravilhosa. E você percebe você percebe uma fragilidade, porque ela tá ali nua, acaba de nascer para aquele mundo, e de repente ele vem, e eu não entendi o porquê que ele simplesmente faz aquela brutalidade, assim. Porque pra ele é descartável, né? Criador que do mesmo jeito que eu dei a vida, eu tiro, pra mim não tem o menor importância. Ele como representante do capitalismo ali, porque ele só tá interessado, inclusive no segredo, né, da reprodução, para ele poder maximizar a produção de outros replicantes, é isso. Né? E pra ele qualquer um ali é descartável. A dimensão do valor que ele dá pra vida daqueles replicantes. Mas eu concordo com você que é gratuito nesse sentido. Eu entendo que ele seja assim e que ele queira descartar. Só que a estética que me incomoda, o que representa essa estética assim dessa mulher, porque ali ela tá com a imagem feminina. E não é um homem, é uma mulher. Exatamente. Ela tá com a imagem de um corpo feminino completamente vulnerável, nua, linda. E, novamente, numa estética de violência, sabe? Não, eu acho que qualquer... Muito gráfica. Então, representação é uma coisa... de violência contra a mulher é problemática mesmo. E aí a gente também tem mas o fato de ser uma mulher ali, não um homem, eu acho que tem a ver com essa coisa da reprodução. Que ele precisa da mulher para reproduzir. Tanto é que ele fura ela aqui na barriga. No útero, né? Na altura do útero. No útero. Eu acho que tem Mas a uma justificativa. Replicante. Precisaria mesmo ser uma mulher para reproduzir? Não, aí a gente entra em outras questões que eu concordo que pode ser elaborado mesmo. Né? Mas assim, eu tô só dizendo assim, que eu vejo sentido para aquilo, né? Mas concordo plenamente. É problemático você representar dessa forma. E aí as outras também, porque a própria vilã também, ela morre. E elas morrem assim, e elas morrem sempre de uma forma, né? Uma forma de violência bem fetichizada. E tem a própria chefe também do K, né? A Robin Wright, que também morre assim através de outra. Aliás, então assim, se você for colocar, né, na conta, todas morrem. Todas as personagens importantes femininas morrem. Menos a filha. Mas a filha, ela não é importante. Ela não é feminina, ela é assexuada. Mas ela é só importante a partir do momento que fala que ela é a escolhida, porque ela não tem tempo no filme, sabe? Você não cria uma conexão com ela. Se você do nada descobre que é ela. Né? Porque ela não é sexualizada. As outras todas, até o Robin Wright, são sexualizadas, morrem de uma forma brutal. Você vê a vida esvaindo daquele corpo e tal. Eu não entendi por que essa filha tem que ser assexuada. Como se fosse uma coisa meio santificada, religiosa, sabe? E ela Mas eu acho que é uma personagem importante. Ela tem pouco tempo, mas ela é importante. Assim como o Jared Leto tem poucas cenas, mas é um personagem importante. A gente devia ter mais tempo porque dela, até as mulheres lá da organização dela. E tal, elas são sexualizadas, porque elas são prostitutas, disfarçadas, bananã, né? Tem uma coisa misteriosa. A mulher que é a líder, eu até pensei quando eu estava assistindo que era a Fanny Ardant, lembra a Fanny Ardant mais velha? Mas eu não entendi isso. Por que é tão essa ideia de sexualizar todas as outras personagens e a outra, ela não é nada. É como se fosse uma criança assexuada mesmo, né? A líder religiosa. E essa personagem eu gosto, que é a Fraser, que é esse robô rebelde que tá liderando, que aparece muito rapidamente, né? Que tá liderando. É o replicante, a líder, né? A líder dos replicantes, que ela quer liberdade, que ela quer descobrir. Acho que sim. Eu não fiquei pensando quem que é humano e quem que não é nesse universo. Eu entendi que ela é uma replicante porque ela faz o fundo dos olhos brilhar. Porque ela tá liderando uma luta deles, assim, de liberdade deles. Porque eles são escravizados, né? Eles são os marginalizados, que devem servir aos humanos. Então, assim, eu senti, assim, essa personagem, ela é interessante. Só que não tem tempo pra ela também.
Então, assim, até parece ser isso que vocês comentaram sobre algo pra se trabalhar depois, sabe? Pra uma continuação ou outro filme. Agora... Achei isso mal trabalhado. Mas eu não gostei, assim, resumidamente. A representação feminina, pra mim, não é muito legal. Pois é, porque eles acham que resolve, por exemplo, botando uma líder feminina igual a Robin Wright, ou uma líder feminina de Replicante, né? A vilã feminina. Mas em papéis que, né, igual eu tô falando, o papel que é mais importante, a menina é assexuada, se você for pensar. Né? Então, a Rachel já era um papel fetichizado também, a Pris ela era uma boneca sexual, né? Até como replicante. Tem então, a outra lá, Zora, que é a dançarina, né? A Zora. Também. Então tem isso mesmo no filme, né? Mas essa coisa... eu vi uma fala que eu achei interessante da Ana Clara Mato, que ela falou que ela gostou do filme se você tirar o enxerto de Her que tem ali dentro. Que é a Joy. A Joy com esse cara, né? Uma historinha de amor forçado ali no meio de uma discussão que não é periférica à discussão principal do filme. Mas assim, eu acho até que isso poderia ter sido explorado de uma maneira interessante, porque ali o que está sendo questionado, aquilo ali, não acho que é um adendo que não tem nada a ver com o filme, tem a ver com esse questionamento dele mesmo como máquina. Se eu sou máquina, se eu sou humano, e se a Joy até que ponto, mesmo ela sendo claramente uma máquina holográfica, ela é um software, né? Um software. Ela fala que ela não tem corpo, né? Ela fala com ele, você mais sensível do que todo mundo, né? Mas você é formado, na hora que ele tá olhando o DNA lá, ela fala, você é formado de não sei quantos elementos e eu sou só de 2, 0 e 1, que é o software, né? E ao mesmo tempo binário. Ela parecia tão frágil, tão delicada, tão sensibilizada diante de tudo, né? Que acontece, mas aí é isso, né? De que, no fundo, ela foi programada para tudo aquilo, né? Não necessariamente eu ela... acho, eu acho interessante também a gente pensar, assim, muito mais nesse desejo dele de ter essa pessoa, tipo... Isso diz muito de como que ele se vê, como que ele tá em conflito também. A ideia da solidão. Porque independente se você é humano ou se você é uma máquina, essa ideia de conviver consigo mesmo é muito difícil, né? Então até que ponto você precisa do outro pra você dar conta da sua própria existência. E essa necessidade dele de que seja uma pessoa entre muitas aspas, que seja um sistema que esteja 100% servindo a ele, que esteja, sabe, 100% apoiando ele, que não traga nenhum tipo de questionamento. Eu acho interessante ela ser representada sempre com a mesma aparência. Parece que o Joy é o nome do sistema mesmo, né? Tanto que essa gigante que aparece mais pro final, holográfica, né, sexualizada, nua e tudo, é uma versão pornô do sistema. Sim. Que pode ser vendido com isso pornô. também. Aliás, né? pornografia é variação. Foi ele porque eu acho interessante isso, porque, por exemplo, a gente tem hoje essa tentativa, né, da indústria de deixar as coisas todas iguais. É um sistema só, igual tem o Windows. Ela é o Windows dali. Ela é o sistema operacional. Hoje tem, né? Você usa o Android, você usa o iOS, para quem tem os da Apple. Mas é sempre um sistema tentando predominar sobre o outro e ser a única cara. Até quanto tempo atrás era o Windows, não tinha concorrência. Era o Windows e pronto. Agora, com os telefones, está surgindo essas outras plataformas, né? Então, eu acho interessante isso, ela ter sempre o mesmo rosto. E eu discordo que essa relação... Primeiro, eu concordo que seja uma coisa muito parecida com ela mesmo, ou com o Ex Machina. Acho que são 2 filmes que trabalham em cima dessa questão da inteligência artificial, que aqui nesse filme é colocada num personagem coadjuvante. Não vai ser explorada, não vai ser desenvolvida. Se fosse... A questão feminina está muito forte. Muito forte. Até no ela também eu sinto melhor trabalhado. Não, isso que eu tô falando. Eu acho que aqui no Blade Runner é uma coisa periférica. Tá ali como um elemento, como parte de um todo. Se fosse desenvolver, daria um outro filme. E a gente já tem 2 muito bons. Sim, é verdade. Mas eu gosto da forma, eu vejo de uma outra forma o relacionamento dele com ela. Porque eu concordo com o que vocês disseram, que ela é esse programa feito para atender aos desejos dele, ao que ele servi-lo, né, e tudo.
Mas, dentro desse questionamento que ele mesmo faz, se ele é humano, se ele é máquina, eu acho que ele entende que, a partir de um certo momento, ele percebe que ela, como inteligência artificial, está também evoluindo para uma coisa que ela não sabe até que ponto que ela é humana e que ela quer sentir as coisas como um humano. Tanto que ele dá aquele presente para ela, que parece que é um equipamento que a liberta, né? Deixa ela transitar nos outros lugares, porque quando começa ela só pode andar quando ele liga, né? Quando ele liga, onde está aquele negócio do tipo teto, mobile. Né? Aí quando ele liga aquele aparelho, ela consegue ir para outros lugares. Stand-by. Então eu entendo assim que ele sente de certa forma uma empatia por ela, por ele ser naquele momento um replicante, né? Ele entender que ele é um replicante e entender que assim, pô, ela tem que ter a liberdade dela também. Aí ele resolve fazer isso. Aí tem aquela cena na chuva, né? Que é bonita e tal. Depois tem aquela brincadeira que toca o telefone e interrompe a hora que eles vão dar um beijo. Ela congela. E depois, na cena do sexo, que ela chama a prostituta, né? Pra ela entrar no lugar dele. E aí elas se fundem e tudo. Ali eu também já vejo que pode ser que é uma coisa, claro, pra satisfazê-lo sexualmente, mas será que não é pra ela também uma vontade dela de estar se sentindo, querer se sentir humana, querer sentir essas sensações físicas e ali ser uma forma que ela encontra de tentar ir ao limite disso? Sim, eu entendo o que você está falando, mas tem uma representação icônica aí que a gente não pode fugir. Porque ela começa com uma dona de casa de avental, purinha, boazinha, e para eles transarem ela tem que se colocar no lugar de uma prostituta. Você entende o que eu estou querendo colocar aqui? Da mãe e da puta na questão da mulher. A dualidade. Da santa e da puta, né? No sentido... ela só vai proporcionar prazer para ele, né, no lugar dessa prostituta, porque também eu entendo que no filme como é que eles iam resolver isso, né? Quem que toparia fazer aquilo se não fosse pago a relação, né? Mas eu acho perigoso essa colocação, né? De que ela, enquanto ela é só a esposinha ali, boazinha, não rola sexo. Aí ela veste, ela entra na pele da prostituta e aí consegue efetivar. Entende que simbólico? Eu sei que talvez eles nem pensassem nisso, talvez eu pareça uma chata falando isso, criando um mimimi onde não tem. Eu acho que faz todo sentido. Mas é perigoso essas interpretações, mesmo. Porque ainda que não seja a intenção do autor, a obra ganha isso. Justamente. Independente, né? E a gente tem que trazer à tona essas questões. É onde está mais o perigo, né? Nessas coisas. Quando não é intencional e está enraigado. Né? Tá enraizado nessa cultura. É para isso que serve esse tipo de discussão aqui, pra gente ir além, a partir do que o filme aponta, né, a gente começar a trazer essas questões. Não é para falar se o filme diz isso ou não, mas essas questões suscitadas, elas têm que ser discutidas à luz de hoje. Sim. E é importante se discutir isso, né? Eu dei uma palestra uma vez sobre um filme dos anos 50 e eu falei que o filme era machista, misógino, imperialista. Aí um senhor mais velho falou: minha filha, esse filme foi feito nos anos 50. Era assim. Eu falei, meu senhor, eu sei. Mas se a gente está discutindo ele hoje, a gente tem que trazer essas questões à luz do nosso tempo. A gente não pode falar isso, naquela época era assim, então vamos ignorar. Não, vamos refletir, porque ainda hoje é uma questão a se considerar, né? Até para pensar como estão sendo reproduzidos esse mesmo sistema reproduzido agora, né? Isso, as mesmas imagens. Você fica pontuando ali na cabeça das pessoas coisas que inconscientemente vai sendo repassado. Então é importante a discussão. Não estou falando que a gente está certo ou está errado, mas se levanta esse ponto, por que não discutir sobre ele? A importância é isso, né? Mais do que saber gostou ou não do filme, não. Daquilo que o filme te suscita, o que vale a pena ser discutido, né? Então, por isso que eu acho muito legal essa discussão, assim. Eu fico ouvindo, às vezes, uns podcasts de gente muito jovem falando: eu gostei do filme, achei essa cena muito legal. Isso não interessa a ninguém. Talvez para os amigos da pessoa seja divertido e tal. Mas não é para isso. Porque eu acho que hoje, uma ideia como essa de podcast, por isso que eu gosto tanto de investir meu tempo nisso, mesmo sem ganhar nada, porque é uma espécie de crítica moderna. De você propor um diálogo, de uma leitura, né,
com outras pessoas, uma possível leitura. A gente não ficar só vendo o filme, gostei, não gostei, dá 5 estrelas, dá 4. Mãozinha pra baixo, mãozinha pra cima. E uma crítica colaborativa, muito né? Mais a gente constrói juntos aqui. Hoje eu me interesso muito mais nessas discussões do que em escrever uma crítica, sabe? Claro, e eu acho massa quando você me manda, às vezes, comentários das pessoas que a partir do que a gente disse, ela começou a pensar outras coisas. Isso é tão massa, né? Porque é pra isso, senão a gente vai ficar aqui perdendo tempo, entre aspas, 2 horas falando o que a gente acha das coisas. Isso não interessa a ninguém. Mas só resumindo então, eu concordo plenamente, né? Essa representação é problemática. Eu só não acho que ela seja muito preta no branco, assim, essa coisa dela ser uma escrava sexual. Eu não acho que ela é só isso. Sim. Eu acho que falta um desenvolvimento, claro, mas eu acho que não, ela é uma personagem mais complexa do que se possa julgar num primeiro momento, sim, sabe? Eu acho que falta, talvez, esse desenvolvimento para quebrar com essa imagem, sabe? Talvez problema de roteiro, justamente. E é uma questão que poderia ser trabalhada, assim, em um momento com ela, por exemplo, de ela também estar se questionando, assim, porque você fala... a gente não vê isso. A gente não vê isso, porque você fala de ele perceber, de querer dar essa liberdade, entre aspas, que é uma liberdade condicionada, né? Porque como ela é um sistema, então... Ele que tá dando essa liberdade para ela e, inclusive, essa liberdade é para onde ele for, né? Ele carrega esse dispositivo para levá-la. Então, não é uma liberdade, né? É um limite do próprio sistema, que também é algo que a gente tem que pensar. Mas, assim, eu não consegui enxergar essas questões sob o ponto de vista dela. É isso que me faltou. Tipo assim, eu vejo muito que ela tanto tá... servindo a ele, né, nessa questão assim de eu tô falando que você precisa ouvir, eu tô sendo amorosa, uma companhia sim, ideal. eu tô te trazendo aqui joy. e não que vejo, inclusive a representação desses sistemas de hoje, que eles estão te escutando o tempo inteiro, seu celular tá ligado com o microfone, pegando tudo que você quer e ele vai te entregar. Quando você entra no Facebook, ele vai te mostrar o que ele acha que você quer. E aí eu acho que se tivesse um momento reservado para ela... Sim, é o algoritmo. Sobre ela mesma, talvez resolveria essa questão toda, assim, de uma forma melhor, que a gente sentiria isso partindo dela. Ou isso fosse representado com outro tipo de personagem. Porque o que eu acho interessante, talvez não tenha ficado claro, que seja igual a ela, ele ter inserido nesse filme a discussão sobre a inteligência artificial que não está presente no primeiro filme. Porque hoje isso está presente na nossa vida. Naquela época atualizou. Naquela época era uma coisa assim... futuro do futuro do futuro, né? É uma possibilidade sci-fi total. Hoje não, é uma coisa que está aqui no nosso dia a dia. Algoritmos, realidade aumentada agora, né? Sim, que essas também coisas estão no nosso dia a dia. Então achei interessante ele ter inserido no filme. A forma como ele inseriu é que a gente está discutindo aqui, é problemático. Ali, que é o Ruth Hell vai falar isso com ele, né? Meu filho, você não viu nada. E que esse replicante, o primeiro que morre agora, repete isso pra ele, né? Você não tem noção, né, do que é a vida mesmo. Então, nesse aspecto, ele puxa um pouquinho. Agora, pensando muito rapidamente, a partir do que você falou agora, que eu não tinha pensado nisso, pode ser que tenha a ver mesmo, às vezes ele não quis mesmo discutir esse personagem, porque ele quer fazer dele um espelhamento com a relação Rachel-Deckard. Exato, eu também acho. Só eu também acho. Né? Pensando aqui rapidamente, a partir do que você está falando aí, comecei a viajar aqui. Porque no caso da Rachel e do Deckard, ela não sabe que ela é um robô, né? Inicialmente. E ele não sabe o que ele é. Aqui ela tem consciência de que ela é uma máquina. E ele é que não sabe. Ele que é colocado em dúvida. É verdade. E tem uma coisa legal também que eu estava reparando. Estava pesquisando sobre a forma como eles fizeram a cena com a Rachel, né? Que é aquela personagem CGI, né? Que vem andando e tal. A própria Sean Young esteve no set e treinou, né, a dublê a atuar como ela fez no filme. E eles fizeram o CGI igual fizeram o da Princesa Leia, né? No último Star Wars aí. Pegaram a aparência, a Laura Palmer, né? Pegaram a aparência da Sean Young e fizeram o modelo em CGI, em computação gráfica, a partir disso. Para ela se manter jovem. E aí depois colocaram em cima da dublê, né? Da atriz que fez a cena mesmo, que estava lá no set.
E aí eu fiz a relação com a cena em que a Joy se sobrepõe à prostituta. É mesmo. Porque é uma coisa mais ou menos isso, né? Ela se coloca em cima da outra e atua junto Verdade. ali. Legal. Não é curioso essa construção, né? Nossa. Outra coisa que eu fiquei pensando assim, eu queria ver um sistema masculino. Seria interessante, hein? Pois é, geralmente é feminino, homens, né? Sempre, em toda ficção científica, é sempre assim, o Sempre sistema... não. Quase sempre. Quase sempre, Por majoritariamente. exemplo, tem o Jarvis do Homem de Ferro, que é o computador pessoal do Homem de Ferro. Tem o HAL, o Tron. Sim, mas eu Tem exemplos, mas a maioria é feminina. No assim. sentido de relacionamento, sabe? Não no sentido de máquina que tá funcionando de acordo com um sistema para poder trabalhar para ele. Eu quero nesse sentido de um relacionamento. Tem o Gigolô amoroso, Joe do sabe? Inteligência Artificial. Romântico. O Jude Law. É verdade. Qual? Agora, o Jude Law no filme do Spielberg. E também tem no Black Mirror. Ah, é. Que é aquela menina que contrata como se fosse o marido dela. Eu ter colocado a Robin Wright quando ela chega em casa com pois um mocinho isso que eu fiquei imaginando. Imagina que legal. Mas assim, isso pode ser também, agora também vocês falando, estou pensando aqui, não sei porque o filme também não tem chave pra isso, porque tá faltando informação, mas essa coisa feminina ser inspirado nesse fetiche feminino dos anos 50, né? Uma mulher servil e tal, porque é uma coisa que atende só a homens. Né? Não tem um universo de robôs e como é que as mulheres lidam com esses robôs, né? A impressão que dá é que só os homens sentem essa necessidade que tem hoje também, né? Tem muita gente procurando pornografia, procurando menininhas que parecem mais desenho animado do que real, né? Parecendo, sabe essa coisa de anime? De cosplay, né? Parece menos humano do que tudo, né? Pode ser uma crítica a isso, mas de qualquer maneira, igual eu falei, acho que é legal levantar essa lebre, porque uma outra questão feminina que vai ser fundamental no filme, que eu acho particularmente é o que mais ainda me incomodou, é a ideia de uma mulher de verdade ser aquela capaz de gerar. Isso, pra mim, é o que mais dói na minha alma feminina e feminista. Eu também achei bem problemático isso. E como tem filmes que estão trabalhando essa questão da maternidade, né? Sempre com, sabe, colocar essa coisa da mãe no pedestal, assim. E eu fico pensando em pessoas que não querem ter filhos, em mulheres que não querem ter filhos e mulheres que não podem ter filhos. Como que a sociedade trata, assim, sabe, com preconceito e com pressão mesmo, assim. Não é dada uma liberdade de escolha. Muita gente me pergunta, você tem filho? Eu falo, não, mas por quê? Como se fosse se você está negando um dom de vida. Aí eu descobri que como a pessoa está sendo completamente indiscreta, né? Eu gosto de constrangê-la. Eu não tenho problema pra ter filho, mas eu gosto de falar isso. Porque aí a pessoa fica sem graça, tipo assim, não devia ter perguntado. Eu sou estéril. É uma boa estratégia. Aí ela fica sem graça. Não devia ter perguntado, né? Ela tem problema. Provavelmente ela nunca mais vai fazer isso com outra pessoa. Pois é, mas é isso que eu faço. Uma amiga minha fala assim, eu sou histérica. Não é estéril, eu sou histérica. Não consigo imaginar sendo mãe. Mas várias ficções científicas trabalham com essa possibilidade também, né? De ter uma crise de fertilidade e isso ser o motivo do apocalipse. Que eu não vi ainda a série, não, né? Mas eu tenho que a gente ver sabe que é a respeito disso. Que aí a perspectiva... 3 episódios pra mim, pois é muito bom. E é a perspectiva feminina, então assim... Filhos da Esperança. Aliás, tem muito a ver com esse filme, essa questão da Aya aí também. Que é bem legal, gente. Eu não vi o final. É tudo muito simbólico e tal. Se você ficar pensando na construção daquele universo, é meio mal elaborado. Mas a questão simbólica que o filme acaba evocando, a série, é o mais interessante. Poderosíssimo. É importante ter essa discussão. Ainda que aquele universo ainda não seja tão bem trabalhado assim. Tem tanta lacuna que às vezes eu falo, não vou pensar nas lacunas, vou pensar só nos temas que estão sendo evocados aqui, que isso é importante. Para não criar um problema com a série, porque como roteirista às vezes me dói umas coisas que o povo fica querendo esconder algumas coisas do espectador, igual isso que eu falei. Me irrita muito quando se
eu acho que tem dois problemas de roteiro. Que é aquele que quer se preocupar só com a história, esquece a participação emocional do espectador na história, que isso é um problema também, em termos de filme de entretenimento, né, gente? Que tem filme que não tá preocupado com isso. E filmes que estão tão preocupados com o seu envolvimento na história, querendo surpreender, que esquecem a história. São dois problemas sérios. Uma coisa não pode abrir mão da outra. Esse envolvimento e essa sua ilusão de participação, ela tem que estar a favor de uma história bem construída, gente. Se uma das duas não funcionar, quebra a sua conexão. Mas então é isso. Agora, é claro que é muito bonito, né? Igual o Pablo destacou na crítica dele, que talvez eu falei de uma cena que não é tão... Não tem uma cena, assim, mas tem uma imagem muito forte, que é daquela árvore seca com aquela florzinha, né? Sim. Que é a metáfora toda da Rachel, que acabou gerando uma vida, né? E foda que às vezes você vai comentar isso com as pessoas, ela teve um filho, quem não viu o filme ainda, né? E eu falo assim, meu Deus, eu pensei que todo mundo já sabe, se eu soubesse que essa é a investigação do filme, né? De saber quem é o filho, né? E às vezes você estraga mas é bom que a gente agora já tá deixando claro que podcast, depois que você viu o filme, você vai ouvir. Né? Mas eu acho bonita aquela ideia, né? Naquele universo horroroso, é uma ideia de esperança mais do que de maternidade, né? Uma ideia de continuidade naquele universo horroroso, de você ter aquela flor no meio daquele... Tanto é que não tem cor direito no filme, só as prostitutas, talvez. É verdade. Né? E a madeira ser valiosa como se fosse um ouro, né? Uma coisa viva, preciosa, assim. Estamos caminhando para isso, né? Aliás, nesse filme não tem animal, também. Né? Tem o cachorro. Como você esquece do cachorrinho? O cachorro. Mas cachorro ele pergunta, ele é real ou não é? Fala, não interessa, não sei. Porque no original tem essa questão mais presente, né? Dos bichos que são artificiais. A coruja, né? E é um cachorro idosinho também, que gosta de beber uísque. Aliás, tadinho, deu uísque pra ele. O Luigi gosta de E é um cachorro que não é um cachorro de raça, aparentemente. Né? Parece que é um vira-lata. Achei isso legal. Aparentemente, Ele tá com o pelo todo... porque eu não sei se tem a ver com o cuidado e com às vezes a de idade raça, dele. mas ele não parece. Podia ser um labrador, podia ser um pastor alemão, sei lá. Uma raça que você identifica logo de cara. Mas eu achei legal ter sido esse cachorro que você não sabe. E tem umas questões que ambientais, né, pontuadas ali também. Tipo, essa questão do aquecimento global, essa coisa que tá lá do lixo. Tem também a questão da genética dos alimentos, porque o Wallace, eles falam que ele consegue acabar com a fome do mundo fazendo alimentos geneticamente modificados, que isso é uma discussão muito atual hoje em dia, dessa possibilidade, né? Da ciência contornar problemas frutas sem caroço, maiores, né? E aí o povo fica falando isso, que a gente vai viver mais no futuro, mas vai todo mundo morrer de câncer, porque é agrotóxico, é transgênico. Você vai ter que viver mais tomando remédio para sobreviver, porque saudável ninguém vai ser. Né? Não tem condição de ser saudável. Ou eu tomando veneno. Sou sempre muito otimista. Talvez daqui a muito tempo o nosso organismo ele evolua nesse sentido, sabe? Porque vai ser tanta... Já aprender a digerir veneno. Basicamente. Porque eu acho que, assim... Eu acho que a natureza... É o clichê que sempre dizem, né? Que a natureza sempre dá seu jeito, né? Então eu acho que, de certa forma, a gente vai passar, eu acho que por muitas doenças ainda. Mas eu acho que o nosso organismo ele tende a evoluir também para isso, para criar resistências a esses venenos todos. Ou a própria ciência ela vai tentar Mas é interessante para o capitalismo que as pessoas sejam doentes, principalmente por causa da indústria farmacêutica, porque você precisa consumir remédio. Também. Mas pensando, por exemplo, no problema da superpopulação, a gente viver mais é um problema enorme, porque aí as pessoas têm verdade de morrer mais rápido. Não, eu vendo tanto esse filme quanto esse conto da Aya, eu falei, gente, se eu estivesse nessa sociedade, eu preferia morrer. Eu não ia querer viver desse jeito, não. Não, mas no conto da Aya, então qualquer mulher acho que pensa nisso. Eu preferia morrer. Mas eu queria assim, não ia cortar meu pulso numa banheira pra ninguém saber. Não, eu ia fazer da minha morte. Não, ia fazer da minha morte alguma coisa que tentasse mudar minimamente aquele estado. Já que eu não vou viver daquele jeito e não vai ter o que fazer pra mudar aquilo,
eu vou morrer deixando um recado pra quem vê eu morrendo, entendeu? Igual nas sufragistas lá, você tem que tentar fazer alguma coisa, né? A morte representa algo, né, pra quem fica. Então, eu acho que, igual eu falei, né, que eu comecei a gostar, essas questões, quanto mais eu fui pensando no filme, mais essas questões complicadas emergiram, e é bom a gente estar discutindo aqui, mas também aquilo que me fez gostar do filme também continuou exacerbando, para eu também não terminar muito pessimista, né, que eu acho que é muito legal isso, quando eu me vejo pensando no filme, do quanto que ele reflete sobre essa questão do humano em nós, e não só em nós, claro que a gente sabe que é humano, ninguém é replicante, pelo menos eu acho que não, mas numa sociedade doente, de cada um por si, foda-se o outro, sabe? Que é isso que se coloca, né? Que eu acho legal isso, pra não falar também que tudo é ruim, no roteiro, de quando por isso que eu falei do Ryan Gosling, então tá, não sou eu sou mesmo uma máquina, essa menina que eu vou juntar ela com o pai, esse ato dele já tornou ele mais humano, por isso que eu tô falando, porque ele pensou no outro, além de si mesmo. Isso é o mais legal que eu acho que o filme faz a gente pensar. Nessa sociedade doente individualista, essa questão da máquina ou do humano tem a ver com isso, de você pensar no coletivo e não só no seu umbigo, né? Então a questão do quem sou eu, qual o sentido da vida, o que é a memória, o que é o amor, isso nunca vai morrer. A gente vai estar sempre discutindo essas questões. E o filme te faz reforçar pensar nisso, não como um clichê, mas nessa ideia do que a gente já colocou aqui, nessas mudanças todas tecnológicas, nesse caminho totalitário e nefasto que a gente está tomando, né? O mundo está tomando cada vez mais de querendo pôr a pena de morte, querer que as pessoas tenham arma, querer proibir coisas, né? Isso é tão assustador, isso para mim é muito mais distópico do que um mundo igual aquele do Blade Runner. Eu acho importante que se retome essas questões. Fala, essas questões são sempre debatidas. Tem que ser debatidas sempre. Se o mundo está se desumanizando, a gente tem que voltar a discutir essas questões. E não está desumanizando porque a gente está virando máquina, não. Porque a gente está esquecendo do outro. E é isso que me preocupa. Eu não estou falando nem no sentido religioso, não. De cristão e humano. Estou falando no sentido humanista mesmo. Inclusive nas mínimas coisas. Quando você está conversando com alguém e de repente a pessoa tá com o celular e desconecta de você para conversar com outro ou ver outra coisa que tá numa outra realidade, assim. Então, essa conexão com o outro, assim, ela tá se perdendo muito facilmente. Até quando ela é bem clara, assim, até no face a face. No próprio aplicativo, né? Você não tá conversando só com uma pessoa, você tá conversando com outra que te chama no outro chat, uma tá no WhatsApp, a outra tá no Telegram, a outra tá no Messenger. Você nunca está concentrado. Aquilo ali não é humanizado de forma. Não é um ambiente humanizado. Vocês viram que é uma gôndola em Veneza, parece, aquela paisagem linda de Veneza, a foto feita de cima, todas as pessoas que estão dentro da gôndola estão olhando o celular. Elas não estão vendo a paisagem. Para que elas foram em Veneza? Para tirar as fotos e ver depois através de fotos. E ficar conversando com as pessoas. Estou aqui em Veneza. Em vez de interagir, conversar com as pessoas locais, dar um bom dia para quem tá ali do seu lado. É o que acontece muito em show. Conversar com um gondoleiro, né? Eu fui numa espécie de Veneza portuguesa, lá em Aveiro, em Portugal. Que isso, eu fiquei conversando com um gondoleiro, porque ele tava querendo saber quem era quem, de que país, querendo contar histórias, ele queria interagir, né? E é tão importante isso. Não é que eu fiquei amiga do cara, não é isso. Mas eu tenho mais impressão desse lugar do que os outros que eu só passei e tirei foto. Porque eu conversei com uma pessoa local, entende? Eu interagi com aquilo ali. Trocou uma experiência. Troquei alguma coisa mínima ali. Não fiquei só no virtual. Eu acho que o quem sou eu é muito além do individual. Eu acho que quem sou eu é exatamente essa conexão com o outro. É o quem sou eu na sociedade, sabe? Eu acho que eu não sou paralelo a sociedade, assim. Eu acho que o sou está em junção, assim. Eu acho isso muito importante a gente pensar exatamente para ver que a gente não existe se não for socialmente, sabe? Mas é um socialmente que tem que ser vivido e não socialmente que tem que ser emulado, né?
Porque às vezes a pessoa acha também que o social aqui de uma rede social, de um chat, é a mesma coisa. E não é. Não é mesmo. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente necessita desse contato e dessa troca de experiências que você falou, né? É o que nos torna humanos. Exatamente. É você se sensibilizar pelo drama do outro. Por isso que eu acho bonito também. Por mais que você tenha problemas no filme, também tem uma coisa bonita. Isso que eu falei do Ryan Gosling. Eu não tô mais preocupado com a minha missão, com o meu cotidiano de merda que eu tenho, que eu volto pra casa, fico conversando com a holografia, fico aqui fingindo que tá tudo bem dia após dia, só no meu trabalho. Por isso que eu falei, ele é mais próximo da nossa realidade do que a gente for pensar. Quantas pessoas vivem assim no automático? Trabalha, dorme, transa ou bebe e acha que tá bem a vida. Você não tá fazendo nada pela humanidade. Eu acho que é isso, quando ele percebe que ele pode ter, não é nem ele ser humano, não. Eu posso ter um papel importante para desempenhar nessa sociedade, que eu posso modificar tudo. Que é por isso que ele não só leva o pai lá para ver a filha, porque essa menina é importante para aquele mundo, né? Então, aí ele se coloca como uma pessoa que faz uma diferença no mundo. Não tá ali vivendo só tomando o oxigênio do ar gratuitamente. E é como se ele passasse por uma transformação, assim, ele se tornou melhor a partir dessa jornada dele, e você percebe nessa atitude. Ele parou de pensar no próprio umbigo e está pensando na humanidade. Isso o tornou humano. Nós vamos até tomar um café. Eles não tomam café no Blade Runner, né? Eles tomam só... O Harrison Ford bebe o uísque, né? É, o uísque. Ele é alcoólatra. Aliás, outro produto de marketing, vão lançar o Johnny Walker. E ele continua alcoólatra lá em 2040. Maravilha. Bom, depois desse papo que a gente bateu com a Ana, eu não tentei misturar café com uísque. Confesso que passou pela minha cabeça, até porque tem uma receita, né, de café com uísque, mas nunca experimentei. Um dia, quem sabe. Bom, foi muito legal conversar com a Ana, como sempre, ainda mais bater esse papo sobre Blade Runner. E você que quiser deixar comentários, né, sobre o filme, sobre as questões que a gente discutiu aqui no programa, deixe pra gente o seu recado aí na página do podcast, onde você pode participar desse fórum, né, interagir com a gente e com outros ouvintes do programa. Fica aqui o nosso muito obrigado por você ter escutado o Cinematório Café. Se você ainda não assina o nosso feed, clique nos links que estão aí na página do programa para você receber o nosso podcast direto no seu smartphone ou qualquer outro dispositivo. Não deixe também de compartilhar o nosso programa com seus amigos, para que mais gente possa conhecer o nosso trabalho. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br ou nos procurar nas redes sociais. Estamos em todas elas, no Instagram, Twitter, Facebook. É só procurar lá pelo Cinematório. Estamos também no YouTube. Acompanhe nosso canal, sempre com vídeos semanais, e siga o nosso perfil no Spotify. E se você ainda não é nossa madrinha ou padrinho, faço aqui o convite para aderir à nossa campanha de financiamento coletivo, porque daí você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo preparado especialmente para os nossos apoiadores. Ou seja, será especialmente para você. Saiba mais clicando no banner que está na home do site www.cinematório.com.br. E é isso. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. É isso aí. Toda semana tem um Cinematório Café novinho para você. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.